E antes da gente ler a palavra que o Senhor me deu, pode se acertar, fique à vontade. Eu quero dar um testemunho. Desde sexta-feira, eu fiquei absolutamente surdo do ouvido direito. No domingo, no café da manhã, eu falei com o pastor Roberto, sentado na mesa, que não estava escutando nada. E hoje eu fui ao médico. Me dá mais um retorno, por favor. E hoje eu fui ao médico, hoje pela manhã. Aí ele fez uns exames, olhou, e virou para mim e falou assim: olha, como você não quis operar um dia, acredito que você não quer operar ainda. Eu tenho um desvio de septo muito acentuado e isso me prejudica um pouco. Então a notícia que eu tenho para você é que você vai continuar do jeito que você está. Eu olhei para ele e falei: está queimado em nome de Jesus. E na hora que eu cheguei aqui hoje, no refrão do primeiro louvor, na hora que eu entrei aqui, que eu levantei os meus braços aos céus, aleluia, fez assim, ó, aleluia. Estou ouvindo perfeitamente para a glória do Senhor. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. Não cabe ao homem, por mais capacidade que ele possa ter. A última palavra é do meu Deus, é do seu Deus. Amém? Eu estava ali indócil para poder dar esse testemunho. E você já abra o seu coração, porque o que Deus fez aqui hoje na minha vida, Ele tem poder para fazer infinitamente mais na sua vida. Amém? Abra, por favor, você que trouxe a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 5, no verso 9. Evangelho de João, capítulo 5, verso 9. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Hebreus está escrito assim: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu sou apenas um mensageiro de Deus. A palavra é de Deus. Então abra o seu coração hoje. Abra o seu coração. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 9: logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Amém? Essa palavra era a palavra de pessoas que tentavam parar o milagre, que tentavam ser profeta do caos na vida de uma pessoa que havia acabado de ter um encontro com Jesus, um encontro onde Jesus marcou aquele encontro e foi até ele. Ali no tanque de Betesda, a palavra do Senhor diz que Betesda significa casa de misericórdia. E a palavra do Senhor diz que ali naquele tanque tinham 5 alpendres, era um lugar grande. E ali jazia coxos, aleijados, pessoas sem esperança. O termo jazia significa sepultamento, significa morte, além do termo significar estar deitado. Então aquelas pessoas estavam ali porque estavam cometidas de algum mal que elas tinham que ficar deitadas, mas também era um sepultamento em vida que elas estavam vivendo. Entretanto, a palavra de Deus diz que aquele dia Jesus chegou naquele lugar. Jesus chegou naquele lugar.
Assim como ele já chegou aqui nessa igreja hoje, assim como ele já está presente aqui hoje. Pastor, se eu posso garantir, garanto. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então você pode ter certeza que o Jesus que estava lá no tanque de Betesda está aqui. E ele fez uma pergunta absolutamente direta para aquele moço. Jesus, nós sabemos que ele morreu aos 33 anos crucificado. Esse moço que estava ali no tanque de Betesda havia 38 anos que estava cometido de uma enfermidade, de uma doença. E Jesus chegou e fez uma única pergunta: queres ficar são? É uma pergunta muito óbvia, porque uma pessoa que está há 38 anos naquela situação, jazindo naquela situação, era natural que ele falasse: claro que eu quero ser curado. Mas aquele moço, ele estava preparado. Ele tinha a resposta na ponta da língua. Eu me lembro que hoje, no dia de hoje, eu tenho um grupo, eu participo de um futebol, de uma pelada, e tem um rapaz lá que ele é muito interessante, sabe? Sábado passado eu joguei no time dele. Meu time perdeu de 2-1. Só que depois da pelada a gente foi bater um papo. Juntou todo mundo, parecia que meu time tinha ganhado 5-0. Ele descontextualiza as coisas todas. Sabe, ele nunca está errado, Marco. O cara nunca perde. Ele nunca perde, ele é muito interessante. Então ele tem sempre uma desculpa. Aí eu vi hoje no grupo que eles estavam zoando ele, porque ontem à noite teve um campeonato que eu não estou participando, e ele foi driblado lá de tal forma que eu vi uns 15 comentários. Eu falei: puxa vida, não é possível que tem 15 pessoas que estão enganadas do que elas viram. E alguns me ligaram no particular e falaram: meu irmão, você tinha que estar lá para você ver, que vexame. Não, eu quero gozação. Mas ele tem todas as respostas prontas. E quando Jesus perguntou para esse moço: queres ficar são? Ele também tinha respostas prontas. Ele disse assim: não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Aquele moço estava absolutamente conformado com a situação dele. Ele certamente ouviu claramente o que Jesus perguntou para ele: queres ficar são? Jesus foi absolutamente direto, foi cirúrgico. Mas a resposta estava pronta, porque o coração dele já tinha a resposta. E a Bíblia nos diz que Jesus então virou para ele e disse assim: Jesus disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Amém. O que ele tinha guardado no coração, as palavras e as respostas que ele tinha, não interessavam para Jesus. Jesus não negociava e não negocia com as trevas. Jesus não negocia com a enfermidade. Jesus não negocia com o médico que hoje falou que eu iria continuar sem escutar. Jesus faz aquilo que ele quer fazer, mas nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar a decisão, nós precisamos ter a atitude. Porque quando Jesus falou com ele, cortou a placa dele, como se diz no popular, ele poderia ter continuado deitado olhando para Jesus, encostado lá no tanque. Mas a Bíblia diz: logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Aleluia. Quando Jesus reiterou com ele, falou assim: pega a sua cama, levanta e anda. Foi o que ele fez. E a Bíblia diz: e aquele dia era sábado. Aquele dia era o dia da impossibilidade. Aquele dia era o dia do improvável, porque não se poderia fazer milagre naquele dia, não poderia ser curado, não poderia carregar a cama naquele dia. Tudo
conspirava contra aquele moço. Tudo estava conspirando contra ele para ele não ser abençoado. E de repente levantam algumas pessoas. No verso 10 diz assim: então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Quantas vezes você já escutou alguém dizer para você: isso não é para você, esse sonho é grande demais para você, essa promessa que você está dizendo que Deus te deu é grande demais para você? Larga a mão disso, porque não vai acontecer. Você vai continuar surdo. E o pior é que tem muitas pessoas que dão as costas para as promessas de Deus, abdicam de serem abençoados. Deixa eu te falar uma coisa. Nessa segunda-feira que passou agora, na live que eu faço, pela misericórdia do Senhor, há mais de 7 anos, uma senhora que é lá de São Paulo, ela chama Maria Letícia, ela me passou uma mensagem durante o dia, porque nós estávamos, os irmãos da live comigo, em campanha de oração pela vida dela, porque ela estava acometida de um câncer severo. E nos exames pré-operatórios, o médico falou com ela: olha, nós vamos fazer o que podemos, mas uma coisa a senhora já tem que estar na cabeça: a senhora vai ter que usar aquela bolsa de colonoscopia, né? Fala. Ela vai ter que usar aquela bolsa. E ela ficou absolutamente triste com isso. E ela me ligou no dia falando: falei, minha irmã, nós vamos orar em nome de Jesus. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus. E a gente ficou em oração. E quando foi na semana passada, ela fez a cirurgia. Durante a semana eu não tive notícia dela. Mas quando foi na segunda-feira, no meio da tarde, chegaram 2 áudios no meu WhatsApp. Ela sorrindo, dizendo que tinha recebido alta, mas que antes dela receber a alta da médica, a médica falou assim: eu tenho uma notícia para a senhora, antes da senhora ir embora para casa. A senhora não vai precisar usar bolsa de colonoscopia, a senhora não vai fazer radioterapia, a senhora não vai fazer quimioterapia, porque a senhora está curada. Aleluia! A senhora foi curada. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus é Deus que cura, meu irmão. Ele cura, porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ninguém pode impedir o Senhor de te curar, de te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, não sei se você está sentindo aí, mas a vontade que está é de voar, de flutuar. Tem uma glória neste lugar. E se tu crês, tu verás essa glória hoje na tua vida. Isso é profético, pode receber. Porque o Deus Todo-Poderoso que curou aquela irmã, o Deus que me curou hoje, Ele está aqui derramando cura sobre a sua vida. Ele está abrindo porta, Ele está repreendendo a depressão, Ele está derrubando toda perseguição, toda miséria em nome de Jesus. Aleluia! Você precisa continuar sonhando grande. Não abra mão dos seus sonhos. Aquele moço, ele já tinha aberto mão de ser abençoado, de ser curado. Eu aprendo com José. Lá no livro de Gênesis, no capítulo número 37. Quando José foi se encontrar com os irmãos dele na cidade de Dotã. E os irmãos o viram de longe e falaram: lá vem o sonhador mor. Vão acabar com José agora. É a nossa oportunidade. O que mais tem são assassinos de sonhos. O que mais tem são assassinos de sonhos. E quanto maior o sonho, maior é o ataque. Mais pesadas são as palavras, né, pastor Jordão? O diabão fica doido. Sabe por que ele fica maluco? Porque ele sabe que Deus tem poder de fazer na sua vida, de realizar os sonhos que Ele te deu.
Deus tem poder. Não há circunstâncias para Deus agir. Quando os irmãos de José viraram as costas, deixaram e venderam ele para os mercadores como escravo, eles acharam que tinham ficado livres de José. Eles acharam que tinha assassinado os sonhos de José. Só que os sonhos de José, antes de serem sonhos dele, era um projeto de Deus. José estava sonhando os sonhos de Deus. O problema é quando nós estamos sonhando sonhos que não foram dados por Deus. São sonhos da nossa carne, são sonhos que Deus não prometeu. Isso traz frustração, isso gera dor. Por isso que nós precisamos sonhar os sonhos de Deus para nós. Os irmãos voltaram para Jacó, achando que estava tudo resolvido, tudo acabado. José estava eliminado. O sonhador morto estava morto. Só que o sonhador morto estava servindo na casa de Potifar, com integridade, tentando superar aquele momento. Se eu e você, se fosse os dias de hoje, o que aconteceu com José, ele nunca mais sairia da terapia. Ele nunca mais ia sair da psicanálise, do terapeuta, do psicólogo. José ia ser um problema dentro da igreja. Só que José era um rapaz cheio de Deus. Ele tinha acabado de ser traído pelos irmãos, vendido como escravo, estava trabalhando como escravo na casa de Potifar, foi perseguido pela mulher de Potifar, foi acusado injustamente por ela, foi parar na cadeia. José tinha tudo para ser um suicida potencial. Eu não merecia isso. Eu fui injustiçado. Por que isso foi acontecer logo comigo? Quantas vezes você já se perguntou isso? Eu já me perguntei. Mas José sabia o que Deus tinha com ele. Você precisa sair daqui hoje consciente com o que Deus tem com você, o que Deus tem para você. Para você viver os sonhos de Deus, para você receber a bênção de Deus. Não é qualquer bênção, não é qualquer presentinho, não, é a bênção de Deus. Ela é perfeita, ela não gera dor, ela traz alegria. Ah, pastor, eu fui abençoado, sabe, ano passado, mas o negócio virou um problema na minha vida. Então, deixa eu te falar, o negócio não era de Deus. Porque as coisas de Deus não são assim. Não é que o crente não vai ter problema, porque o próprio Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições. Vocês vão ter problema, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, saiba que eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Tenha bom ânimo, porque o inimigo pode se levantar, ele pode vir por um caminho, mas por 7 caminhos ele vai ter que fugir, porque eu sou contigo. Aleluia! Não sobra nada para o Satanás, não sobra nada para os demônios. O sonho de Deus é para te abençoar. Aprenda a tomar posse daquilo que Deus preparou para você. Jesus falou, vieram os homens falar assim: puxa vida, mas hoje você não pode carregar a cama que é sábado. Quando eu fui abrir um comércio, no início da minha vida, lá no centro de Belo Horizonte, antigamente falava que a loja era no centro, era um negócio espetacular. Pra vocês terem ideia, eu dei um carro quase 0 quilômetros para pegar só o ponto, para comprar o ponto. E é espetacular. E é espetacular. E quantas vezes eu ouvi pessoas falando assim: você é louco, você vai quebrar nesse lugar, você não tem capital de giro, você não tem pai para te ajudar. Eu não era crente não, mas já criei em Deus, não conhecia Jesus. E Deus me guardou e Deus me livrou.
que alguns meses antes, 2 meses antes que o Collor assumir e tomou o dinheiro de todo mundo, eu vendi meu negócio e fiquei abençoado, graças a Deus. Porque Deus estava cuidando de mim. Pastor, mas o senhor não era crente? Eu não era, mas Deus já tinha projeto na minha vida, Deus já tinha plano na minha vida. Deus já estava cuidando de mim. Deus estava cuidando de mim quando eu tinha 2 anos e fiquei 3 meses internado no Hospital Felício Roxo. 3 meses, eu tinha 2 anos de idade. Eu dormi com a luz acesa até 15 anos. Sabe por quê? Eu tive meningite. E todas as noites entravam 2 enfermeiras e um médico no meu quarto para tirar um líquido na minha espinha. Eu dormi com a luz acesa até 15 anos de idade. Eu tinha pavor noturno. Com 42 anos eu estava infartado dentro do hospital Belcor. 1 ano depois eu voltei para operar de um apendicite. Tudo que você falar que tem it, eu já tive. Tudo que você falar que tiver it aí, eu já tive. Já tive até varicela, que quase pouca gente conhece. Mas não tem mais. Mas não tem não. Talvez você já ouviu falar que cachupa só se dá uma vez de cada lado, não é isso? A vida inteira foi isso que eu escutei. Eu tive cachupa 2 vezes. Dos 2 lados. Meu irmão, eu sou sobrevivente. Eu sou sobrevivente. Minha mulher fala isso. Falou, Deus, que eu te conheci, você já teve de tudo. Eu tive. E é por isso que eu sei que Deus tem um negócio na minha vida. Porque em nenhuma dessas oportunidades o diabo teve o poder de levar minha vida. Sabe por quê? Porque Deus tem promessa na minha vida. E a minha alegria é essa, porque eu lembro que eu estava dentro do CTI e eu chorei as primeiras horas até minha Bíblia chegar, minha mulher levar minha Bíblia. E a hora que eu abri a minha Bíblia toda marcadinha, igual ela está aqui, ó, toda de amarelinho assim. Aí eu abri a Bíblia, dei aquele sorrisão e falei assim, eu não vou morrer. Eu estava com medo de morrer. Novo demais, aí com os meninos tudo pequenos. Eu falei, eu não vou morrer, porque Deus ainda tem muita promessa para cumprir na minha vida. Aleluia! Você precisa crer nisso, você precisa esperar em Deus. Não importa se vão dizer que é sábado, não importa se vão dizer que você não tem a capacidade de gerir aquilo que você está sonhando em ter. Porque eu conheço um Deus que capacita. É Deus quem capacita. Deus tirou José de um buraco e capacitou ele a ser o administrador do Egito. Deus não vai deixar você na mão. A sua família pode estar vivendo algum revés. Preste atenção nisso. A sua família pode estar vivendo algum revés. O membro da sua família. Mas a promessa de Deus é que você e a sua casa vão servir ao Senhor. É Bíblia. Você e a sua casa servirão ao Senhor. Toma posse dessa vitória, meu irmão, dessa bênção. Sabe por quê? Porque a todo momento a gente vem com pensamentos, nós trazemos sobre a nossa vida. Vamos lá no depósito da cruz, fazemos vale, tirando coisas da cruz para as nossas vidas, que viram um fardo dentro de nós, que nos impedem de caminhar no dia a dia, com leveza, com fé, com alegria, e a vida vira um fardo. Porque a gente vai buscando antigamente, quem nunca falou isso? Eu já falei. Minha vida era mais fácil quando eu não era crente. Eu já falei isso. Pastor, é verdade? Hoje eu te digo que não. Porque mais vale 1 minuto com Deus. Mais vale 1 minuto com Deus do que 1000 dias fora da presença de Deus. Se você tiver 1 minuto com Deus no seu dia, 1 minuto de oração, 1 minuto de entrega, 1 minuto de busca, o seu dia vai ser sempre bom. O diabo vai ter que vir por um caminho e fugir por 7.
Sabe por quê? Porque a glória de Deus vai estar sobre a tua vida. O inimigo não vai poder te parar. Pode tentar te dizer qualquer coisa, te desanimar, mas você vai ser imparável na mão do Senhor. Você vai ser imparável. Você sempre vai saber que tem uma promessa para Deus cumprir e que você vai chegar lá. Amém. O profeta Elias, um belo dia, Jezabel falou que ia matar ele. O camarada tinha sido usado poderosamente por Deus. Deus mandou ele abrir a boca e ficou 3 anos sem chover. Deus mandou ele abrir a boca e choveu. Aí ele vai lá e mata os profetas tudo de Baal. A Jezabel levanta e fala assim: fala com Elias, que amanhã é essa hora ele vai estar morto. Profeta Elias. Isso para mim é impressionante, esse exemplo da Bíblia, pastor. Aquele homem que clamou e Deus fez o fogo descer. O fogo só sobe porque é mais leve que o oxigênio. Mas Deus fez o fogo descer e lambeu aquele holocausto todo. Um homem que Deus ouvia a voz dele, que ele clamava e Deus respondia. Agora ele ouve a notícia: Jezabel vai te matar. Você tem 24 horas de vida. O que ele faz? Sai andando, caminho de um dia. Deus não mandou ele sair dali. Ele andou caminho de um dia. Foi embora. Entrou debaixo de um pé de zimbro. Estava com depressão, triste, decepcionado, frustrado. Puxa vida, eu servi tanto a Deus, agora esse é o fim que eu recebo. Essa é a gratidão que eu recebo das pessoas. Uma ameaça de morte e de alguém que tem poder para me matar. Poder terreno. Só que Deus tinha outros planos para ele. Deus enviou um anjo que serviu para ele pão e água. Ele até comeu do pão e bebeu da água, mas ele voltou a deitar. O desânimo dele era tão grande, a frustração dele era tão grande, o peso que ele estava carregando era tão grande que ele não conseguiu se levantar da primeira vez. Aí o anjo tocou e falou: rapaz, come mais e bebe mais, e levanta. E quando ele comeu daquele pão, aqui o pão, aleluia. Quando ele bebeu daquela água, que era o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele ficou de pé. E ele que tinha andado um dia a êxodo, ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquele pão e daquela água. Aleluia. Ele achou que tinha acabado, mas Deus tinha o melhor para a vida dele. Você pode ter vindo hoje achando que muita coisa que eu tinha passado para você, que não ia mais acontecer. Quando a água é mexida, eu não consigo entrar, eu já não tenho força. Pensa aquele moço, é muito legal. Se coloca no contexto literal daquela situação. 38 anos, aquele moço ali deitado naquela maca. As perninhas dele devia estar tudo fininho, fraco, sem força, sem músculo, sem vitalidade. Como é que ele ia ficar? A água era mexida, como é que ele ia pular lá dentro? Não tinha como. Ah, pastor, mas alguém podia ajudar ele, mas não tinha que ajudasse. Todo mundo queria pular. A briga, a disputa era grande. Mas aquilo que não teve jeito para ele, Jesus foi lá e fez dar jeito. Jesus chegou. Todo mundo achava que tinha que entrar dentro do tanque. Jesus, para contrariar a lógica, curou aquele moço na beira do tanque. Se você achou que a sua vida era um fracasso e tinha acabado, Deus manda te dizer: você está só começando. O melhor da sua vida está por vir. O melhor capítulo da sua vida vai ser escrito a partir de agora. Amém. Aleluia. Vai ser escrito. Pastor, mas nós estamos acabando o ano de 2024 e Deus me fez uma promessa que esse ano ia ser diferente. Deixa eu te contar um negócio. Deus fez o mundo, as estrelas, o sol, a lua, os oceanos, em 6 dias. Você está achando que falta pouco tempo no final do ano? 34 dias.
É tempo suficiente para o Senhor fazer na sua vida. Amém? Deus vai fazer grandes coisas. Mas o mais bacana, o mais lindo, o mais maravilhoso é que hoje, aqui nesta noite, Ele quer mudar histórias. Viu? Deus vai curar, Deus vai tirar a depressão, Deus vai tirar a tristeza, Deus vai tirar a contenda do seu lar, Deus vai tirar todo tipo de levante que tenha acontecido contra a tua vida. Sabe por quê? Porque não foi homem que te chamou, foi Deus que te escolheu, e te escolheu para viver e ter uma vida em abundância. Aleluia! Agora é tudo ou nada, meu irmão. É tudo ou nada. Se você olhar para o lado aqui, ó, eu falo, eu estou menos tempo que vocês aqui na igreja, menos tempo que a maioria das pessoas aqui. Quantas pessoas a gente já não vê mais dentro da igreja? Ei, irmão Betinho, é verdade? As igrejas que eu vou, chegava lá antigamente a gente em pé até na calçada. Hoje o pastor tem que pedir pelo amor de Deus para as pessoas irem ao culto. Está invertida as coisas. Por isso eu me atrevo a te dizer, nós estamos no melhor lugar que nós poderíamos estar. E sabe o que é o melhor? A promessa de Deus. A promessa de Deus de salvação, a promessa de Deus para os escolhidos, ela está sobre as nossas vidas. Porque as pessoas não estão aguentando a pressão social, pressão muitas vezes familiar, de ter que fazer isso daquela forma. Se não for, não serve. As pessoas estão morrendo por causa disso, para agradar o ser humano. O Elias fez isso, clamava a Deus para mandar a chuva, para acabar aquela fome que estava na terra. E o presente que ele recebeu foi uma promessa de morte. Mas o que Deus preparou para a sua vida, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem chegou ao seu coração ainda. Viu? E vai começar hoje. Eu dei um testemunho da minha vida e dei um testemunho que Deus ainda cura câncer. Deus ainda cura surdez. Deus ainda salva. Deus ainda faz milagre. Deus ainda faz milagre. E é hoje, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós vamos orar. Mas você vai um conselho. Tira todos os porém, senãos, todavia, contudo, sis, da sua boca e do seu coração. Deus não age assim. O Senhor Jesus disse que o reino de Deus é para as crianças. Por quê? Porque uma criança, ela é tão pura. Se eu pegasse o meu filho com 1 ano de idade, 2 anos de idade, colocasse aqui em cima desse púlpito e mandasse ele pular, ele mergulhava de cabeça. Porque a confiança dele em mim era tão grande, eu era tão grande em proporção a ele, tão forte em proporção a ele, que ele só se lançava. E a gente vem para Jesus e se lança também. Aí depois a gente vai ficando maduro na fé, vai conhecendo a Bíblia, aí começa a ficar meio crítico, aí começa a achar que o louvor tinha que cantar diferente, que o pastor não podia pregar de tênis, e que os conceitos da Bíblia e os princípios estão muito ultrapassados. Na minha Bíblia está escrito que passarão os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Ela não passa. Não, pastor, então eu vou ter que ficar nessa situação aí de antiguidade? Não, meu irmão. Você vai ser abençoado de tal forma que você vai usufruir hoje da bênção de Deus com a modernidade que existe, mas em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu vou te falar de novo, em Cristo Jesus. Porque as coisas têm que ter propósito.
A sua vida tem que ter propósito. O seu trabalho tem um propósito. Os seus sonhos têm que ter propósito. Nós precisamos ter vida com propósito. Eu quero ficar rico. Deve ser muito bom ser rico. Para quê? Para quê? Quantos milionários suicidam? Se fosse só negócio, só problema do dinheiro, ninguém suicidava. Quantos milionários morrem de câncer, de AIDS, de depressão? Se o dinheiro resolvesse tudo, eles não morreriam. Eles não morreriam. Aí eu pego uma senhora lá do interior de São Paulo, uma mulher simples, que foi curada de câncer. Porque ela simplesmente manifestou uma coisa. Isso aqui, ó. Fé. Fé. A fé que te trouxe aqui hoje. A fé que me trouxe aqui hoje. Pastor, se eu tinha coisa para fazer, tinha. Se eu ficar em casa sentado na frente do computador, eu trabalho até meia-noite todo dia. Se eu não trabalhar, eu tenho outras coisas para fazer dentro de casa. Mas está escrito. Mas está escrito. Buscai. Aleluia. Primeiro, número 1. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Você pode bater palma para Jesus? Aleluia.